Vamos falar um pouquinho agora sobre o papel da liderança do chão de fábrica propriamente dito. A gente entendeu a definição. Agora nós vamos entender o nosso papel. Mas eu lamento dizer que as notícias não são muito boas, né? Porque tem conversa pesada pela frente, na medida em que o papel de fato de um líder no chão de fábrica é tão importante quanto o de um diretor-geral de uma empresa. O escopo é diferente, mas a função é a mesma, né? E aí a gente vai discutir com vocês cada um desses aspectos, para que vocês tragam isso de forma mais consciente. Esse é que é o grande barato da discussão aqui. O que a gente vai dizer para vocês não é novidade, mas o óbvio ele precisa ser repetido algumas vezes. E é por isso que você está aqui, e é por isso que eu estou aqui, para a gente trocar um pouco sobre isso. Combinado? Então vamos lá. Primeira grande responsabilidade da liderança no chão de fábrica, qual é? Comunicar. 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 Por que eu repito tanto essas palavras? Porque, de fato, é a função fundamental. Vamos voltar lá no módulo 1. Lembra que a gente falou um pouquinho da estrutura, do nível estratégico, do tático, do operacional? E que o nosso papel aqui é pegar a estratégia, traduzir ela para o nosso público e transmitir? A gente não consegue fazer isso sem comunicação. E não é só uma comunicação verbal, esse é um ponto também super importante para a gente discutir. Sabe por quê? Porque tem gente que não escuta bem. E não estou falando do ponto de vista auditivo, é porque as pessoas não prestam atenção mesmo, né? Às vezes você vai conversar com as pessoas, a sua voz vai ficando longe, 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 lá na reunião de passagem de turno. E aí, se você pergunta no final, o que foi mesmo que eu falei? Metade não lembra do que você falou. Já aconteceu isso com você? Provavelmente sim. Então a gente precisa usar também de outras estratégias para que a gente possa atingir o nosso público. O processo de comunicação, ele tem lá um emissor e um receptor da comunicação, certo? De quem que é a responsabilidade pelo entendimento da comunicação? É de quem recebe a mensagem ou é de quem enviou? É sua, de quem enviou. E a gente não pode se eximir disso. Muitas das vezes a gente faz isso. Mas o fulano não entendeu o que eu expliquei. É claro, você não explicou direito. Você precisa dar um passo atrás e checar se a pessoa entendeu ou não. E a nossa função de liderança aqui é fundamental. É por isso que às vezes a gente pode ter uma TV corporativa que ajude, ter um quadro de aviso, fazer um panfletinho de vez em quando, fazer um joguinho com as pessoas na reunião de passagem de turno, não um jogo de 2 horas, mas um jogo de 2, 3 minutinhos que as pessoas lembrem do conteúdo. Comunicar é isso, né? E a parte importantíssima desse processo é se certificar que as pessoas compreenderam a informação que foi passada. A gente esquece demais disso. Das duas, uma. Ou a turma não entende nada e fica todo mundo quieto, ou a Rádio Peão começa a ser a emissora com maior audiência na companhia. Por quê? As pessoas começam a cochichar nos corredores, né? Então, mas eu entendi isso. Não, mas não é isso. Não, mas é o que eu entendi. Mas e se não for? E aí, ao invés deles irem perguntar para você, que é gestor, eles criam a própria história. A gente faz isso como gestor às vezes, quando o nosso gestor não explica uma coisa direito. A gente cria a nossa própria versão, e aí quando a gente vai perceber, aí agora eu posso falar, por ser RH, o telefone do RH não para de tocar porque o povo quer checar qual é a função do negócio. Né? Então vocês precisam poupar isso. Né? A fumaça vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega num momento que você não consegue mais controlar, e aí o que você tem que fazer? Você tem que comunicar de novo para explicar uma comunicação que você fez. Olha que coisa maluca. Né? Tá igual aquele cara que manda o e-mail e depois liga para ver se o cara recebeu. Faz sentido isso? Não faz. Né? Então, comunicação é importantíssimo, com uma preocupação constante, de novo, de se adequar ao seu público. Você precisa falar de uma forma que as pessoas compreendam.
Então, volto de novo. A responsabilidade aqui é sempre do emissor da informação. Então, a responsabilidade é sua como gestor, de se virar de algum jeito para que essa informação chegue numa linguagem adequada. Se você está num processo onde os seus operadores são de nível técnico, mais estudados, estão acostumados com PLC ou coisa do tipo, você pode usar de um nível de linguagem. Se você tem no seu processo vários operadores que têm lá mal o ensino fundamental completo, que tem uma dificuldade de leitura, ou que não tem uma dificuldade grande de falar ou de compreender o português corretamente, faz a sintonia fina, porque senão sua mensagem não vai chegar do jeito que precisa. E aí você vai perder um tempão com isso, tendo que reexplicar a situação. Combinado? Então, dito isso, um segundo ponto importantíssimo aqui é distribuir e delegar tarefas ao seu grupo de trabalho. Fala, Ricardo, mas eu tenho um bando de peão lá. Como é que eu vou delegar, eu vou distribuir atividade para esses caras? Não sabe fazer nada direito. De quem que você acha que é a responsabilidade disso? É dos caras? Não é não. Vou até tirar o óculos. Não é. É sua. Você precisa olhar para essas pessoas. Se elas não são dignas da sua confiança, é porque você ainda não preparou a sua equipe do jeito que precisava. Fala, Ricardo, mas eles são peão, que absurdo. São seres humanos que, se preparados adequadamente, eles podem te responder melhor. E se eles, de fato, tiverem dificuldades de performance, aí nós vamos para uma outra discussão, você vai ter evidências objetivas que eles não estão conseguindo performar, e você vai tomar outros tipos de decisão. Mas, por definição, não vou voltar lá no módulo 1, pessoas não são materiais, não são recursos, não são inputs, eles são meio. Então, se eles são meio, você consegue ajustar. Nós não podemos assumir que as pessoas são indolentes por essência. Elas não são. A gente é que torna o ambiente em que a gente está, que torna elas assim. Tá certo? Então vamos voltar aqui nesse ponto. Então, distribuir e delegar é fundamental. E aí, aqui no delegar, eu vou fazer uma outra distinção importante aqui, que não está na literatura, mas que no dia a dia faz uma diferença danada, que é a diferença entre o delegar e o delargar. O que é o delargar? É você dizer para a pessoa, faz aí, larga ela para lá, e aí depois de um tempo você vai perguntar para ela, e aí, como estão as coisas? E a pessoa vai olhar para você com aquela cara e falar, não saí do lugar não, porque você não me explicou o que você queria direito, mas eu deleguei para você. Não, você não delegou, você soltou isso na mão do cara e deixou ele se virar. Vamos voltar na discussão aqui da importância do desenvolver gente. A delegação é um processo de desenvolvimento, não é um processo de alívio. Não é uma coisa que você tira o mico do seu ombro e passa para o ombro de alguém. É um processo no qual você vai, de fato, refletir sobre as atividades que são possíveis de serem entregues a outras pessoas e que você acompanhe isso ao longo do tempo. Tanto os resultados quanto os meios utilizados. Assim como a garantia dos recursos disponíveis para que ela possa fazer isso. Faz sentido até aí, gente? Precisa fazer. De novo, gestão, liderança, anda junto. O que muda é o escopo de ação. Mas do porteiro ao presidente, do supervisor de portaria à presidência, a importância da liderança é idêntica. Idêntica. Posso falar para vocês com toda certeza. Terceiro ponto, orientar os seus operadores quanto à execução das tarefas. Disso aqui vocês já sabiam, tenho certeza, porque isso aqui a gente faz e faz muito bem todo dia. Tá vendo aqui o painel, tá vendo o quadro ali de gestão à vista? Lá o indicador, tá caindo, tem que subir. Tá fazendo certo, tá fazendo errado, tem que mudar. Então a gente tem que cuidar bem. Mas, de novo, atenção a essa palavra orientação. Não é ordenação. É você, às vezes, pegar na mão e explicar. É você ir numa reunião de passagem de turno com paciência e explicar.
É você ir a uma reunião de passagem de turno e repetir. Porque às vezes as coisas não saem certas da primeira vez. E aí, se a gente não tem esse cuidado, de novo, as pessoas se desorientam muito facilmente. Um quarto ponto importantíssimo é solucionar problemas que acontecem na produção. Estava discutindo isso agora há pouco com os colegas aqui na Voito, né? O líder é um quebrador de pedra, gente. O líder que não quebra pedra não serve para muita coisa não, né? Porque se ele não quebra pedra, ele está atrapalhando. Das duas, uma, ou ele está fantasiado de vaso ali parado, para ver se ninguém percebe a presença dele, ou ele está atrapalhando de fato. Porque as pessoas depositam nele a esperança de que ele vai quebrar uma pedra, ele não quebra a pedra, fica todo mundo parado esperando ele quebrar a pedra e a pedra não é quebrada, as coisas não acontecem, né? Então o líder é, acima de tudo, o solucionador de problema, o alavancador de problema. Se um operador chega até você com uma sugestão ou com uma reclamação, o mínimo que a gente tem que fazer é passar para frente. O mínimo. Se a gente puder resolver, melhor. Mas se não puder, tem que passar para quem de direito? Quantas vezes a gente recebe uma queixa ou uma sugestão e a gente fala, ah tá, legal, pode deixar. O pode deixar é fantástico, pode deixar que eu vou ver. Nunca mais. É nunca mais. Aí a pessoa passa por você no corredor, fala, vamos, quem sabe agora ele vai me falar alguma coisa, o gestor não fala nada. Você acha que ele vai se queixar de novo? Vai. Mas vai se queixar no RH, vai se queixar com o vizinho lá fora, dizendo que a empresa lá não vale a pena, porque tudo que pede, tudo que reclama, ninguém leva para frente. Né? E aí você vai ter um desgaste muito grande com isso. Daí a pouco você perde esse profissional que poderia ser uma pessoa boa para você, importante, você não vai nem saber por quê. Aí dá bota lá na requisição, motivo do desligamento, né? Incompatibilidade, indisciplina, falta muito. Porque o cara falta muito, você não escuta o cara. Vai faltar porque você não escuta o cara. Não pode. Né? A ideia, de novo, é a gente ter o ouvido atento para isso aí. Beleza? Um quinto ponto, e eu avisei que a conversa não ia ser fácil. Né? Tô quase botando um Superman aqui com a capinha vermelha, chique, porque de fato, nós, em posição de liderança, nós somos muito demandados. Né? E muitas das vezes nós estamos em posição de liderança sem estarmos preparados para tal. Por isso, inclusive, vocês estão aqui me assistindo, me aguentando nesse momento. Então a ideia é de que a gente discuta bastante isso. Um quinto passo é o acompanhamento. É acompanhar o planejamento da produção dos insumos necessários. Esse é papel operacional básico de qualquer gestor de produção. Certo? Tem que garantir que o material chegue e que o produto saia. Né? E nesse meio do caminho fazer a gestão das pessoas envolvidas no processo. Sexto, avaliar os resultados da sua área e propor melhoria. A primeira parte é fácil. Avaliar resultado, não é só olhar no quadrinho, ver se está verdinho, se está vermelhinho. Se tiver vermelhinho, ver o que dá para fazer. Se tiver verdinho, não vai nem olhar, né? Mentira. Tem que olhar também para ver se vai melhorar. Então, a ideia, de novo, é a gente ter o olhar atento aqui e propor melhorias. Melhorias que podem vir de sugestões suas como gestor, mas que podem vir das inúmeras pessoas que estão à sua volta e que eu posso quase garantir a você que entendem o processo delas melhor do que você. A gente já está, quando a gente está numa posição de gestão, de liderança, a gente tem aquilo que eu brinco de ser a visão do helicóptero, né? Você enxerga mais coisa, mas com menos detalhe. Então o que a gente precisa fazer às vezes? A gente precisa pousar o helicóptero para a gente enxergar talvez um pouco menos de coisa, mas com mais riqueza de detalhe. E quem é que tem essas informações? É a sua turma. São os operadores que estão do seu lado. Então a gente precisa, enquanto exercício de liderança, aprender a fazer isso, avaliar os resultados com a equipe. Não avalia sozinho, não, porque você vai perder muita oportunidade de contribuição. Sétimo, desenvolver os operadores fornecendo feedback. O que é feedback, gente? Feedback é dar retorno.
sempre que possível. E as pessoas adoram isso. Se tem uma coisa que as pessoas gostam é saber o que está acontecendo. Claro que a gente prefere elogio. Eu prefiro ser elogiado muito mais do que tomar uma crítica na cabeça. Né? Mas a crítica ela é super bem-vinda. Para quê? Para que a gente possa melhorar. Agora, você como gestor está preparado para isso? Sim ou não? Leva essa perguntinha para casa. Né? Porque para a gente dar feedback para as pessoas, a gente dar retorno para as pessoas, a gente também precisa estar pronto a receber. Não é uma tarefa fácil, né? Isso às vezes cansa, principalmente quando a gente é pego de surpresa. Mas é uma atividade que a gente precisa fazer sempre. Né? E volto lá nas questões de carreira, inclusive. Por que a gente precisa desenvolver os operadores? Porque a gente precisa de alguém para nos substituir em algum momento. E isso não é um ato de loucura. Por mais que muitas pessoas digam isso, você vai treinar o cara, daqui a pouco ele vai ocupar o seu lugar. Tomara! Porque aí eu posso ir fazer outra coisa. A gente precisa trazer essa fé conosco também de que desenvolver gente é bom. Ricardo, eu tenho uma pergunta. Pergunte, Sara, vamos lá. Você falou sobre desenvolver os seus operadores. Exato. No módulo 1, você falou também de equipes autogerenciáveis. A gente pode falar que o feedback é uma grande ferramenta para tornar a sua equipe autogerenciável? Nós podemos dizer sim, Sara. O feedback, na verdade, mais do que uma ferramenta, né, é um canal de comunicação. Aí a gente vai voltar nesse primeiro papel da liderança, né, que é o de comunicar. Então, a comunicação ela vai se dar de diferentes maneiras, não só conversadas. Então, esse feedback dado constantemente, ele vai fazer com que as pessoas em volta percebam melhor a expectativa da organização. Então, isso está muito alinhado. Quando a gente fala do autogerenciamento, a gente está falando muito do sentimento de dono, né? Do ter o cuidado real com as coisas, de que cada real importa, de que cada recurso que se tem precisa ser utilizado da melhor maneira possível. E você só vai conseguir transmitir isso para as pessoas através desse feedback contínuo de fato. Né? Aconteceu, já explica, já aconteceu, mostra, já aconteceu, dá o exemplo, para que você não perca o timing das coisas. Aí as pessoas começam a ter dificuldade de associar e aí esse sentimento de autogestão ele vai se perdendo. Consigo te responder assim? Sim. Então tá bom. E por último aqui, mas não menos importante, motivar os operadores para entregar os melhores resultados. Esse último aqui talvez seja um dos mais complicados. E por quê? Você consegue motivar o seu operador? Para e pensa. Você acha que você consegue? Nem sempre nós vamos conseguir, viu? Eu posso falar isso para vocês com tranquilidade. Por quê? Porque a motivação, gente, vem de cada um, né? Você pode ter a melhor empresa do mundo, a melhor equipe do mundo, as melhores coisas, mas às vezes o cara está com um familiar doente em casa. Ele está preocupado em pagar as contas dele lá com o hospital, seja o que for. E aí, por mais legal que seja o ambiente de trabalho, naquele dia, naquela semana, naquele mês, ele não está afim de trabalhar, ele queria cuidar do parente dele, ou pagar as contas. E para isso, talvez ele precise ganhar mais, e aí ele, num ato de desespero, vai olhar para o mercado e vai procurar uma outra oportunidade. Então, esse desafio aqui ele é muito grande, porque a motivação está em cada um. Né? A motivação é uma coisa que vem de dentro para fora. Agora, você como gestor tem um papel importante de assegurar uma série de fatores no entorno que façam as pessoas, pelo menos, pensarem duas vezes antes de se sentirem desmotivadas de irem trabalhar com você. Muitas pesquisas indicam, gente, as pessoas se demitem, elas mudam de empresa, na grande maioria das vezes, por causa do chefe delas. Não é por causa da empresa. A empresa está lá, é um ente, né? Tem equipamento, tem benefício, tem isso, tem aquilo, mas quantas empresas têm os mesmos benefícios, têm as mesmas infraestruturas, o mesmo tipo de indústria, mas que tem um ambiente completamente diferente. O ambiente quem faz? São as pessoas que estão ali, capitaneadas por quem? Por você. Vamos, de novo, trazer isso para um exercício do dia a dia.
Fala, Ricardo, pô, esse PowerPoint aqui tá tranquilo. Não é tranquilo, né? São 8 dimensões diferentes aqui, bem pesadas, inclusive, que se interligam e que te colocam numa situação muito vulnerável, às vezes, né? Então, pô, o líder tem que ser isso tudo aqui, não precisa ser isso tudo ao mesmo tempo, mas precisa exercitar isso ao longo do tempo. E esse é que é o grande barato de ser líder, porque esse daqui também, não tenho a menor dúvida, é uma baita oportunidade de você, como indivíduo, como ser humano, se desenvolver.